Fala pessoal, vamos começar aqui daqui a pouquinho a nossa última live do Literatura Suburbana, aprendendo com quem faz. Daqui a pouquinho o Ed e o André estão aparecendo por aí. A gente faz as devidas apresentações. Espero que o meu áudio esteja legal. Daqui a pouco eu pergunto ao meu grande amigo que está sempre aqui comigo nas lives. Fala, Edjan. E aí? E aí, mais uma vez. Pô, meu irmão, tô cansado, hein? Tô bateria aqui, mas cada live é uma mais maneira que a outra, né? Então, pô, dá pra segurar a onda legal. O áudio tá tranquilo? Tá bom, tá bom. E o meu tá tranquilo também? Tudo certinho. Então, Aguardar beleza. a chegada do André, a gente começar. Show. Deixa eu até dar um oi aqui pra ele, só pra saber se eu tô... Ah, beleza. Ah, show. Queria ter ficado pausado, né? Porque eu fui de rapidinho, ó. Sim. Show. Só aguardar a chegada do André. Rapaz, essa luz tá muito forte na minha cara, meu Deus do céu, ficar cego. A visão já é ruim já. Vou dar uma... Pronto. Abafando a bagunça aqui do fundo, legal, tudo certinho. Tava até falando com a Karen ontem. Pô, o ângulo que você mostra tá tudo organizado, né? Eu falei, É, tá melhor ainda. na live de Fala 2 horas Rosa, eu fala tava assim. Guilherme. Tava assim não? Tava vacalhar? Live de duas. Não, na live de 2 horas eu estava assim. A parte de trás estava tudo organizado. Se eu virasse a câmera. Ah, agora aguardar a chegada do André, que confirmou comigo ainda há pouco, vou estar tudo certo. Vamos ver, vamos aguardar aqui. Esperar o pessoal entrar também. Domingo é um dia forte, lotado de gente. Mas o importante é que fique gravado. Isso é o importante. Deixa eu ver se o André mandou alguma mensagem. Calma aí. Vendo aqui. Beleza. Tá chegando já. Acabei de falar com ele. Tá vendo? Show. Então, fala Rosa. Vamos dar coraçãozinho todo mundo aí. Que coraçãozinho que chama gente. A live tá... Já testando vários filtros aí, né? Vamos ficar testando o filtro também enquanto isso. Pô, só que eu acho que eu não Fazer tenho uma filtro live pra de terror só não. com filtro depois. Vou fazer uma de terror. Eu tenho terror maior que esse aqui, ó. Porra, Harmonização facial? Aqui, o que você acha? bravo. Assustador. Infernal. Minha cara já é quadrada, cara. Se eu boto a harmonização facial, fica pior ainda. Nem sei quais são os filtros que eu tenho aqui, ó. Tem mais filtro da Karen, bota mexe e fica me sacaneando, que filtro meu mesmo. Nem uso. Sou um senhorzinho nas tecnologias. Fala Rosa, tudo bem, minha querida? Sempre com a gente. Vamos aguardar a entrada do pessoal. Ou o que você acha de Ah, Jean? Eu dou uma quebradinha aqui e chamo de novo. sim, pode ser. Acho que eu vou dar uma quebradinha aqui Aí, rapidinho. beleza. Aí Beleza? começa e bota outro. Beleza, beleza. 5 minutos. Daqui a 5 minutinhos eu chamo de novo então. Ah, o André acabou de chegar. Na Show. hora que eu falei que. André chegou aí. Ah, Na hora que eu falei que ia quebrar aqui pra. Deixa eu botar ele aqui. Porque ele aparece. Deixa eu tirar esse negócio de filtro daqui, senão fica avacalhado também. Daqui a pouco aparece os filtros aí. Espera aí que eu tô tentando, que minha câmera tá toda errada. Peraí. André, quer esperar 5 minutos?
A gente volta? Pode ser, se vocês quiserem. Tô aqui tentando ajeitar o meu negócio de botar a câmera aqui, tá uma loucura. Tá. Você quer que a gente aguarde um tempinho e volte de novo? O que você quer que você fala aí? Pode seguindo, gente. Tô aqui. Pode seguir? Tá aí? Tá tranquilo? Tá. Então, beleza. Aí, viu? O cara chega e já começa a botar gente na live. É isso aí, porra. Começa a aparecer, botar um montão de gente. É isso aí, porra. Até parece. Então, eu vou começar com aquela... Tranquilo, aquela introduçãozinha da secretaria, tá? Então, essa live faz parte do edital Cultura das Redes 2. Foi oferecido pelo governo do estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Tá? Então, agradeço a todos a presença. Cachê alto. Essa aí é uma ilusão. Então, ó, tá indo da live, ó. É assim, tá certo. As amizades, né, morrem rápido. As amizades se vão muito rápido. André, essa aqui é a 4ª live, né, que a gente está fazendo sobre literatura suburbana, né, que é mais ou menos uma provocação, né, que é aprendendo com quem faz, né, que é a brincadeira, que somos nós que produzimos esse tipo de literatura, né, que a gente brinca que é literatura de guerrilha, que é literatura de subsistência, né, que é uma batalha a cada dia. A gente sabe o que é ter que ir no correio com 30 envelopinhos na mão, não é isso? E quando demora para chegar, ainda houve reclamação. Quando a pessoa não compra num dia e no outro tá mandando e-mail perguntando onde está o livro dela, né? No mesmo dia. Às vezes eu já recebi recompensa, já recebi reclamação no mesmo dia. Eu já recebi reclamação de gente que não tinha comprado e perguntando onde estava o livro. Também já. Pior que já parece mentira, mas eu também já. É coisa de louco, né, cara? Coisa de louco. Então porque eu vendo em PDF, também PDF, e-book, aí a pessoa comprou, tava querendo, gente, como é que meu livro vai chegar? Meu amor, já chegou, já tá aí. Cara, se a gente for pegar pra falar das histórias, né? São tantas histórias que a gente tem só pelo simples comércio de livros, né? Dá tanta dor de cabeça, tem... Às vezes eu fico acompanhando, eu sempre acompanho esse material e eu vejo que muitas vezes tu fica assim, porra, parece que tu quer desistir de vender por conta própria, nos livros, né? Porque só por reação que né? É muito chato mesmo. Agora imagina com uma porrada de autor ao mesmo tempo. Meu Deus do céu, minha vida foi um inferno por muito tempo. Só que agora eu fiz um contrato com os Correios que ele vem buscar aqui. Né? Só que como eu não tô vendendo nada, não tá buscando nada, tá tranquilo. Não dá trabalho pra nenhum dos dois. Não vou lá, tem que vir buscar. Bom, eu vou apresentar aqui. Meu nome é Vitor Show, eu sou editor da Luva Editora, sou o criador do projeto Incubadora de Sonhos. Sou assistente social, editor, autor, faz tudo do subúrbio carioca. E gostaria de apresentar também o meu amigo, gostaria que meu amigo se apresentasse, o Edjan CS. Por favor, Edjan. Pela milésima vez. Boa noite, pessoal. Pela milésima vez. Meu nome é Edjan, eu sou um escritor de terror e suspense aqui do subúrbio carioca. As minhas histórias geralmente são ambientadas nessa área, que nem sempre é cenário dessas histórias mais assustadoras, envolvendo monstros e fantasmas. Mas eu aproveito esses cenários que a gente tem aqui e também pego algumas... aproveito o cenário da Baixada Fluminense, né? Então é subúrbio Baixada, para contar essas histórias. E basicamente é isso. E agora, uma pessoa que não precisa de apresentações, mas vou pedir para ele se apresentar, que é o meu querido amigo André Gabé. Fala aí, meu amigo. Até parece que eu não preciso de apresentação. Meu nome é André Gabé, sou escritor, sou ilustrador, sou cantor, enfim, sou artista suburbano. Cansaço é meu sobrenome. Vamos aí. André, hoje, nessa última live, né, dessa primeira temporada, que eu espero que sejam muitas. Eu nem dei oi para Edjan. Oi, Edjan, tudo bem? Boa noite. Oi. E olha que a gente se conheceu, os três se conheceram, ouviu agora, né, na sexta-feira retrasada, né? Sim. Quem esteve lá. Mas eu não sei se a gente se apresentou, não se lembra. Foi rápido. Não, foi bem rápido. Eu tava numa correria lá, trabalhando para 300 pessoas ao mesmo tempo, tendo que resolver as coisas, né? Tendo que na correria.
E no final que a gente Eu para vi. pra conversar, né, cara? No final que deu pra conversar um Uhum, pouquinho, deu pra falar besteira, deu pra rir. Mas, muita coisa evento pra bom, vocês. né? Evento bom, bebemos um pouquinho, todo mundo, né? Bom. Uma xaropadinha de leve. Então, André, essa última parte das lives, né? Seria para falar mais sobre o processo de escrita. E eu vejo que Uhum, você sempre fala, você tem um curso, né, de escrita criativa, sempre comenta, né? uhum, Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito disso, que embora eu seja editor, eu não trabalho muito com essa parte, ainda mais na de ofertar curso, essas coisas, eu não trabalho mesmo. Então eu gostaria que você trouxesse um pouquinho do seu conhecimento, um pouquinho das coisas que você acha mais importantes, e depois fazer uma referência, né, de como você consegue trabalhar isso com humor. Porque eu recebo muito material, né, de original e tal. O que eu menos recebo é humor. E quando eu recebo, geralmente não é muito bom. Não é engraçado. Nem ácido, nem reflexivo. Né, porque a gente consegue. O humor é uma ótima ferramenta de crítica social. Né? Quando a gente pega os seus textos, tem textos que são brincadeiras, são extremamente engraçados, tem textos que são extremamente engraçados, as coisas todos eles são repletos de críticas. Mesmo que sejam as críticas mais suaves ou as críticas mais taxativas, né? Gostaria que você falasse um pouquinho, primeiro, sobre o processo de escrita criativa, desse uma palhinha, né, do que é o curso pra gente, né? Falasse um pouquinho dos seus livros também e, por final, trabalhar isso com humor. Opa, vamos lá. Essas oficinas de, cara, muito obrigado assim, pelas observações que você tem sobre Bia, assim, sobre essa coisa do humor. A minha oficina criativa, ela busca, ela tem o objetivo de fazer com que os alunos busquem os códigos deles, as coisas que são importantes para eles, né? Porque a gente tem a gente que escreve, qualquer manifestação artística, ela está submetida a várias influências, né? Então, assim, você tem que saber lidar com isso, com a sua influência, sem que ela se torne uma coisa tóxica, né? Você não pode ser o tempo inteiro uma reverberação da sua influência, porque parece que você vira um eco menor do que é aquilo, né? Então, é uma coisa que eu acho que é buscar as minhas oficinas, elas fazem com que o aluno tenha essa reflexão sobre o quanto ele está sendo reverente às referências dele, o quanto ele está preso a escrever parecido com fulano, a escrever do jeito que ciclano escreve, a escrever, eu tenho que escrever engraçado porque o meu escritor favorito é engraçado, eu tenho que escrever dramático, a minha escritora favorita é muito dramática, eu tenho que escrever de uma maneira mais polida porque eu acho que escrever bem é escrever com um vocabulário mais polido. Gente, será que meu fone está fazendo esse barulho infernal? Não, tá tranquilo aqui. Tá bom aí Vocês também, estão já? ouvindo? Tô ouvindo. Não, de vez em Será que é o quando, como se ventilador? tivesse. Não, só se for o seu. O meu tá. O seu não vai desligar, não, né? Entendi, só Não, sou o meu. Inferno, barulho não, meu tá no horroroso. Deixa eu meio. dar uma olhada se é o meu, calma aí. Parou, parou. Vê se parou. Parou, aqui parou. Porra, aí tava o ventilador, que droga. Então vamos lá. Era o Vamos pro ventilador? calor. É. Melhorou. Mas ainda tá enfim, gente. Mas eu estava falando, essa coisa de você escrever dentro de uma fluidez, escrever o que é escrever a partir de você, né? Porque a gente vê os hábitos que as pessoas têm em relação à escrita, o quanto elas escrevem de um jeito X porque acham que o jeito X é o único jeito que importa, ou então porque elas aprenderam, olha, para escrever de um jeito contemporâneo e moderno, você tem que fazer isso e aquilo. Então eu tento tirar o máximo dessas coisas de fórmulas externas, de bengalas externas, da escrita da pessoa e fazer com que ela entre em contato com as suas fontes criativas mesmo. E todo mundo é criativo, né? Isso não é uma frase, isso não é uma expressão tipo coach. Todo mundo é criativo. Não, realmente todo mundo é criativo. A criatividade é uma característica de todos nós mesmo. Assim, e tem isso, a criatividade, ela não é só você fazer uma coisa espetacular, brilhante, fosforescente, com fogos de artifício. Você, a partir do momento que você estava fazendo nada e começou a fazer alguma coisa, nem que seja pequena, você entrou em algum processo criativo. Você saiu da sua inércia
e entrou no processo de criação. Aí você perguntou como é que é fazer isso com humor. Eu, na verdade, eu não penso nada assim, eu vou fazer isso com humor, eu vou fazer isso de um jeito engraçado. Isso é o que eu sou, é um jeito que eu sou, assim, que acaba que é a minha, vamos dizer, é a minha forma, é a minha forma, né, de se expressar, que às vezes é engraçada, às vezes eu realmente eu não penso em fazer graça, eu penso só que eu acho que aquilo tem que ter um ritmo X, eu acho que tem que ter, eu acho que essa informação pode ser dada desse jeito, porque é o meu jeito. Eu não fico, toda vez que eu penso em fazer uma coisa muito engraçada, a coisa não fica tão engraçada. Aí, se eu entrar assim, eu vou fazer agora eu vou fazer a piada. Assim, fica parecendo realmente uma piada, sabe? Fica uma coisa Uhum. destacada do todo. Eu gosto que tenha mais fluidez. E eu acho também que tem essa. Eu me preocupo muito com isso também, de não acharem também que eu sou a pessoa que tem que ser engraçada o tempo inteiro. Né? A minha página tem uma boa quantidade de seguidores, graças a Deus, e a mim também, lógico. Mas é verdade. Pô, eu trabalho pra cacete, né? Porra. Então, assim, eu fico muito. Às vezes eu tenho as pessoas, quando eu escrevo uma coisa mais séria, tem alguém que parece assim, eu gosto mais quando você escreve coisas engraçadas. Ah, gente, Porra, caguei. é óbvio. Caguei safiras. Caguei safiras. Ah, gente, porque a gente primeiro escreve pra gente. Primeiro a gente escreve pra. A gente é o nosso primeiro leitor, nosso primeiro ouvinte, nosso primeiro apreciador. Então, assim, nem todo dia. Não dá pra você ter esse compromisso. Você engraçado sempre, você divertido sempre. E eu acho que também é uma bobagem, por exemplo, tem muita gente que, quando eu ofereço as oficinas, elas perguntam: mas eu vou saber escrever engraçado como você? Não, não tem porquê, mesmo porque a minha escrita não é Pouco, melhor do né? que ninguém, você não tem, assim, eu não vou saber, eu não vou querer justamente que você entre numa oficina de criatividade que é feita para despertar as tuas ferramentas, tentando te fazer me imitar. Então, se você a oficina de criatividade é para você ter fluidez, para você estar à vontade com você mesmo. Se você quiser escrever terror de uma maneira totalmente lúgubre e você fizer os exercícios certos, você vai sentir essa fluidez. Se você quiser escrever romance, se você escrever poesia parnasiana, não é uma. Eu não dou curso de stand-up, sabe? Não dou formação de. Seja o novo Leandro Hassum. Não vai rolar. Não vai rolar. Mesmo porque eu tenho uma dificuldade enorme, assim. Se alguém começar, avalie o meu texto de humor, eu tenho uma dificuldade enorme de achar graça em coisas assim, engraçadas, sabe? Abre aspas, Uhum. engraçadas. O meu humor é meio peculiar. É um humor de observação, né? Eu tava reparando, né? Sei Você, pelo lá menos o que 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 você é. escreve muito, né? Quando você falou a questão das pessoas usarem como referência suas principais referências de fato, os principais ídolos da escrita, né? Ele trabalha muito isso também às vezes, né? Eu trabalho muito com o autor. Eu fiz muito e faço um pouco ainda isso, até porque eu gosto, tá? Não é nenhuma questão de emular o teu autor favorito, né? Tem isso, né? Todo mundo tem um autor favorito e ele emula. Uhum, No sim. meu caso, era o Mário Puzo. Ele tudo que o Mário Puzo foi traduzido ao português, eu adorava, marketing organizado, e comecei a emular o cara. Só que esse, né, a meu ver, é a primeira parte de um processo muito grande, um processo muito extenso, até você encontrar a sua voz. Né? Por exemplo, quando eu leio os seus Uhum, textos, né, ele é totalmente estilizado, ele é muito oralizado. Eu gosto muito, porque eu consigo entender, ainda mais por ter a sua figura, conhecer a sua figura, eu consigo imaginar você falando aquilo para alguém, ou eu consigo imaginar a uhum, situação que você narra, né? E de uma forma orgânica. Né? Então, ontem eu estava numa live às 2 da tarde com a Sabine, e ela falava sobre isso, né? Sobre a voz do autor, né? E como uhum. o meio, né, influencia a nossa voz. E como é importante a gente não pasteurizar a nossa voz, é aquilo que você estava falando, né? De não usar É, quilhões de regras, né? Soterrar a sua voz e deixar aquilo como uma porra de um livro qualquer que você vai achar em qualquer lugar. Né? é. E ela leu um trecho do meu livro e falei, porra, Sabine, que bom que eu fiz o segundo contigo, no primeiro eu não tive edição. Que eu falei, meu Deus do céu, que porra truncada que tava. Olha só, sei que. Falando sobre linguagem, falando sobre autor que escreve de uma forma extremamente fluida, esse rapaz do seu lado aí, Edijan. Cara, esse aí sabe fazer Eu tenho terror que com ler. sutileza.
Eu tenho que ler, Terror? adoro terror, tem que ler, gente. Sério Adoro mesmo? terror. Ah, então Adoro, vou adoro. mandar umas coisas pra você Isso aí, manda. então. Manda, Tá. manda. Já tô no E esse, portão, já tô no portão. e esse aí é terror acompanhando a linha do trem, né? É basicamente uma história por cada estação aqui do. Adoro, adoro, Vai, adoro, 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 adoro. vai se divertir bastante. Né? Agora, É, André, Adoro. quando você falou. Pode falar, Zé. Fala. assim, eu gosto muito de usar uma linguagem mais coloquial nas histórias, porque tem muita coisa que eu escrevo que é como se fosse alguém te contando uma história. Uhum. Então, assim, acaba te tirando da narrativa se você está lendo alguém contando uma coisa em um churrasco e o cara começa a usar uma linguagem um pouco formal além da conta, porque é esperado para o ambiente. Sim, E aí isso acaba com a imersão na história, né? sim, a gente fica, né? Sai do tempero, né? Fica, ué. Ou pode ser maravilhoso, porque te tira realmente de um ponto, mas ao mesmo tempo pode ser desconfortável pra gente, pelo amor de Deus, situa, você tá fora do contexto. Aí tu fala, porra, no meu Quero, momento de quero ler, descanso. quero ler. Não, vai tá aí, vai tá aí. A Bom, semana bom. que vem tô mandando. Junto com as duas compras que E tiveram esse mês dos outros livros. Olha só, tô rico. Aqui. E aí, vamos bombar André, isso. como é que tá o mercado aí? Agora mudando de pau pra cá, mudando de assunto. Como é que tá o mercado aí? Tá vendendo, tá ruim, tá sentindo como é que a gente tá sentindo aqui também esse aumento da inflação, a dificuldade das pessoas de comprar até comida, como é que tá a coisa aí? Cara, as pessoas, assim, eu tenho uma página, eu tenho um público que tem. Eu tenho um bom público lá, as pessoas compram meu livro. Eu não sou um best-seller, né? Eu não vendo 1.000 livros por semana, não vendo. Eu vendo uma quantidade também, assim, 2 por semana, 5 por semana. Essa semana nem sei se eu vendi alguma coisa, mas assim, é isso, as pessoas estão com outras prioridades, né? As pessoas estão com outras necessidades, assim, a gente até tem essa coisa legal de poder ter uma página de escrever de graça para as pessoas lerem, isso já é um refrigério, adoro essa palavra, refrigério, mentira, detesto, acho feia pra caramba refrigério. Né, as pessoas têm essa coisa de graça, né, a pessoa de graça, vou ler um texto de graça lá, então as pessoas têm essa simpatia, acaba que até por gratidão, quando elas têm um dinheirinho, elas compram um livro, porque elas sabem que também o autor precisa. Mas tá difícil, gente. Tá difícil, tá difícil. Você vai no mercado, você compra 4 coisinhas, são R$ 50. E se uma dessas coisinhas for uma carne, você não vai comprar 4 coisinhas, você vai comprar uma coisinha só. Uma coisinha só. Assim, porque não dá, tá? É uma realidade absurda. É uma realidade em que a cultura realmente foi colocada num lugar de menosprezo, né? As pessoas detestam atores, detestam cantores, detestam escritores, mas as pessoas ao mesmo tempo ficam comentando a Netflix, ficam lendo a revistinha do cafona que eles gostam, ou seja, eles são alimentados por artistas o tempo inteiro e detestam artistas. Então a gente vive uma realidade assim, é uma areia movediça. É uma areia movediça, assim, onde você tem que fazer, agradecer mesmo, assim, sem poesia, sem romantizar a situação, agradecer por você estar conseguindo ainda ter disposição para produzir. Sim. Sim, realmente é uma situação muito complexa, né? E uma pergunta, né? Nesse período assim de vacas magras, ou num período insalubre, que poderia dizer até, né? Porque a nossa saúde mental vai a frangalhos, né? Porque a gente fica pensando em N coisas que a gente tem que sobreviver. Né? E nesses exercícios de criatividade, você consegue trabalhar nisso também? De como a pessoa desanuviar, de como a pessoa conseguir relaxar, para poder botar a mente dela focada na escrita? Tem esse tipo de trabalho também? Como é que funciona? Não, gente, não, você tem que aprender a trabalhar no caos também, gente. Quer relaxar, sei lá. Toma um Dramin, toma um frontal, toma uma coisa assim, não. Porque o processo criativo ele não tem que estar associado a esse relaxamento. O processo criativo tem a ver com você estar disponível para você mesmo. Que há milhões, posso dizer para você, milhões de coisas aqui que são feitas em períodos que artistas fizeram nos piores períodos das vidas deles. Assim. Então, assim, não sou terapeuta não. Inclusive, uma das coisas mais importantes do curso é falar assim, olha, não vou cuidar da cabeça de ninguém. Se está com probleminha, procure seu terapeuta. Não me enche o saco, não me dá problema. Porque eu tô vendo uma coisa, e comecei a chorar, então vai no banheiro, lavo o rosto. No máximo que eu posso fazer é rezar um Pai Nosso. Porque eu acho que não, porque não dá. Não dá. A gente tem que entender. O processo é. Até para você. Você vai lidar melhor com isso tudo se você tiver mais
conectado com você mesmo. Tá sofrendo, tá na depressão? Vamos usar essa depressão de uma maneira criativa. Vamos botar um foco nisso aí. Mas não Isso vou, dá pra alguma coisa. não vou te propor. Olha, me dê sua mão, desenha uma florzinha azul, não vou, não. Saio Hum. correndo, tô todo cagado, eu vou ficar cuidando dos outros, não tem condições, não. A gente oferece um abraço, um carinho, mas ó, adorei te ver, te vira. Porque é assim. Eu escrevo muito para desopilar, né? Então nesses momentos assim que tá mais caótico, são momentos que eu gosto mais de Isso aí, escrever para poder relaxar. Mas isso muitos aí. autores, né, sofreram com isso agora. Trabalho muito com antologia, né? Então são muitos autores, igual aquela que a gente participou da Litéria, que eu fui chamado para ser curador, né? Que eu convidei você, Uhum, diante das pessoas. Eu fui convidado para esse projeto porque eu trabalho com muita antologia aqui na Luva. Então são, às vezes, uhum. 20, 30 autores ao mesmo momento, né? E a galera falou, ó, nesse momento de pandemia me travou. Você tem algum exercício para isso? Aí eu falei, porra, não tenho. Não tenho, não sei. Eu, na verdade, estava te perguntando isso para usar como cola para jogar para alguém quando precisasse. E, a grosso Ah, tem um modo, exercício. tomei. A gente tem que entender uma coisa assim, que é muito importante. Há uma diferença entre escrever sob demanda e escrever. Escrever Uhum, porque eu quero. perfeito. Escrever sob demanda, você tem várias coisas que você. Vários pré-requisitos que você tem que cumprir, dependendo do que você está sendo solicitado. Então não é só ser criativa, você tem que organizar sua mente para aquelas demandas. Por exemplo, André, eu quero que na quarta-feira você me dê um texto sobre as vacas magras, não sei o que lá. Você precisa citar não sei quem, você precisa ter, que esse texto seja, que ele seja leve. Então você tem que começar a pensar no que você, como aquilo vai ser feito, né? Porque você foi solicitado para fazer de uma forma. Isso é muito diferente de você escrever. Sim. Ah, eu estou escrevendo. Ah, hoje eu acordei com vontade de escrever. E se eu não escrever ótimo, se eu escrever ótimo também, né? Diferente. Aí você tem que entender, aí tem as técnicas de disponibilidade. A gente está o tempo inteiro escrevendo, né? O tempo inteiro está na nossa cabeça, só que a gente não está grafando, a gente não está botando no papel, não está digitando. Mas o tempo inteiro a gente está contando a nossa própria história. O tempo inteiro a gente está falando assim, eu posso falar para você, estou aqui diante da minha estante, vários CDs, eu posso transformar tudo isso que eu estou vendo aqui num conto, num livro, eu posso pegar um título específico, usar aquilo para transformar numa narrativa, eu posso. Só que eu tenho que pensar, como organizar isso? Como é que eu vou organizar isso? Como é que isso vai ter a minha voz? Como é que isso vai estar dentro de uma coisa que tem uma identidade? Ah, mas as coisas estão acontecendo. Eu posso ter uma porta na minha frente, eu posso falar sobre essa porta de várias maneiras, sobre a origem da madeira, a origem do ferro que fez a maçaneta, posso falar sobre a crueldade do ferro, posso usar uma metáfora, o ferro penetrando a madeira, posso transformar no conto erótico, posso transformar no conto de pornô, posso. Aí é a tua cabeça, é a tua piração, você organizar os teus símbolos, assim. Mas isso é assim, eu sentei a minha bundinha aqui na minha cadeira, vou escrever à vontade. Agora, quando você tem demanda, quando você tem que a obrigação de escrever, você realmente entra nessa coisa de eu estou sem ideias. E tem outra coisa, é aquilo, a gente tem muito essa coisa da ideia maravilhosa. Eu tenho que ter uma ideia maravilhosa. Às vezes a ideia maravilhosa só vai surgir quando você entra naquela ideia meio mais ou menos, porque você tem que treinar a tua fluidez. Você tem que treinar a tua fluidez, você tem que estar à disposição para o que está por vir. É que às vezes você começa tanta coisa, você começa a escrever de um jeito e termina de outro. E é isso. A técnica, eu acho que é uma auto-observação muito honesta que tem que fazer. Você tem que entrar nas tuas mitologias, que eu também ensino isso, para você saber o que é que te alimenta, o que te retroalimenta, o que te retroalimenta para você ser criativo a partir de você, né? E está disponível para isso, para você se observar, ver por que aquele, por que uma pessoa escreve sobre uma coisa de um jeito e aquela outra pessoa escreve sobre aquela mesma coisa de um outro jeito. E uma outra pessoa de um outro jeito. E vai ter uma outra pessoa que vai escrever parecido com um, mas parecido com outro também, totalmente, porque são olhares diferentes. Assim, a gente é sensível às coisas de maneiras diferentes, né? Sim. Quando você falou É da ideia genial, né? Isso também é uma coisa que pega muito aqui na editora, né? O autor sempre fala, que eu ainda não tive aquela ideia, né? Só que aquela ideia também é uma coisa extremamente subjetiva, né? Porque a sua ideia genial não necessariamente é genial, e a ideia que você dá menos ênfase é a sua ideia genial para um terceiro, né? Então fica uma coisa, por exemplo, um livro, gostei do livro,
É um pouco enfadonho às vezes, mas gostei bastante, que é o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. É o livro que eu mais gosto. Mas às vezes quando ele é cansativo. Mas eu chego e falo, esse livro me valeu por quê? Numa hora que ele fala, a vida é muito importante para ser levada a sério. Quando tem essa questão, essa frase exposta, ela muda a minha vida. Não é papo furado, não é papo de coach também não. Aquilo mudou minha vida. Eu pensei, pô, real, de fato, a vida é muito importante. A gente, a priori, né, só tem ela, nessa encarnação, o que seja, né, da religião de cada um. E a gente não pode levar ela tão a sério, senão a gente não vai desfrutar dessa vida. Né? Aí aquilo ali fez uma mudança, porra. Né? E às vezes, eu falo, a ideia primordial, a ideia que vai mudar tudo, às vezes está numa simples frase, né? Às vezes você quer ser um puta romancista, mas você é um ótimo frasista, né? Isso você vai se descobrir escrevendo. E... Cara, é muito... Como é que funciona o seu processo? Eu duvido, assim, vou falar. Eu duvido que algum desses escritores, assim, que fizeram coisas lindas, estavam pensando, nossa, tive uma ideia genial. Duvido. Duvido, assim. Alguns têm, né? Mas a maioria dos escritores escreve porque daquilo está na cabeça dele, aquilo precisa sair de alguma maneira. De alguma maneira. Aí é só que aquela pessoa realmente é genial. Ela é genial e a obra dela, consequentemente, será também. Né? Quando a pessoa é verdadeiramente genial, né? Não é quando ela imita a genialidade, porque tem gente que imita, né, a genialidade, que dá é um mimetismo, né? Ela fica fingindo que é genial, justamente ela cria umas frases, cria umas frases, cria um carão, uma sensibilidade, eu sou muito sensível, eu sou muito sensível. Eu não tenho processo nenhum, Vitor, não tem processo nenhum, eu sou um caos, eu tenho TDAH, eu sou disléxico, eu escrevo assim, ai gente, eu tô com saudade de ver os comentários da minha página. Eu vou lá escrever. É isso. Não tenho. Eu não tenho. Eu escrevo o que acontece. Eu penso assim, hoje eu tenho que escrever. Hoje aconteceu uma coisa. Eu preciso escrever sobre essa coisa porque eu preciso ver o que as pessoas estão achando sobre isso. Aí eu penso, aquilo fica na minha cabeça, rodando, se construindo, se encaixando. Aí quando tá muito bom na minha cabeça, eu vou escrever. É psicografia. Aí depois eu vou editando, porque meu português é de presídio. Aí eu vou trocando a pontuação, bem preconceituoso eu, né? Gente, caguei, é isso mesmo. Aí o Vitor rindo. O que eu posso fazer? Enfim, gente. Edivaldo ficou chocado, ele perplexo, meu Deus. Se você foi queimado, eu também fui, porque eu tô rindo disso. Eu sabia queimar, gente. Mas vamos falar a verdade. Eu sei do que eu estou falando. Vai pro inferno quem rir. Não, eu também sou assistente social, então eu também sei disso. Não tô dando nenhuma mentira. Eu sei, então, assim, por que eu não sei? Olha. Mas pode falar também que é. Agora eu tô fudido. Português de advogado. Português de advogado também é puxado. Mas isso aí foi o. Português puxado é assim, ó. De 5 em 5 tem sempre uma palavra impactante, mas entre elas, meu Deus! Enfim, gente, o português é assim, eu sou disléxico, então às vezes é pontuação, vírgula. Aí eu vou organizando, meu processo de escrita é caótico. Assim, eu estou começando um livro há uns 3 anos, só para você entender. Estou começando. E esse começar significa, eu ainda nem peguei assim um papel para digitar. Mas eu estou começando ele, para digitar, para escrever. Estou começando ele aqui. Aí um dia, quando eu tiver com 100 páginas na minha cabeça, eu vou escrever. Aí eu vou ver, nossa, tá muito ruim. Nossa, que ideia horrorosa, que ideia boa. É isso, o processo é isso. Eu estou aqui escrevendo, hoje estou trabalhando o dia inteiro escrevendo um texto que me mandaram. É isso, né? Por encomenda. Aí eu fico apavorado, porque eu tenho que escrever bonito, eu tenho que escrever elegante, tenho que escrever limpinho. Aí eu tento escrever 3 frases, entro em desespero, bebo uma água, volto, escrevo mais 5, entro em desespero de novo, bebo mais um pouquinho de água. É isso, são vários ciclos de desespero. Eu também tenho, né, TDAH, né? Então, o meu processo de escrita, a pessoa sacaneia muito e fala que eu escrevo igual Yoda, né? Que eu começo a ideia ao contrário, né? Então,
Ao contrário. A Sabine me sacaneou muito com isso na edição do livro agora. Vitor, impressionante. Parece que você faz de sacanagem. Tá tudo ao contrário. Eu tenho que ficar revertendo frase o tempo todo. Então o grande segredo é quando eu falo, pô, esse texto aqui ficou bom. Eu consegui o primeiro agora, sem grandes edições e revisões. Mas a galera, o segredo grande é Úrsula atrás, resolvendo os problemas da revisão. Úrsula, tá aqui, ó. Dá uma olhada lá. Porra, tá zoando, né? Tem que reverter tudo. Sabine, dá uma olhada aqui, por favor. Né? E esse é quando o pessoal chega e fala, cara, que textinho bonitinho, formatadinho. Porra, não é mentira. Isso aí é ficção mesmo. Literalmente ficção, né? Foi mudado por outras pessoas. Mas aproveitando um gancho para fechar uma ideia contigo, depois eu voltar para o Edjan, sobre a estética do seu texto, né? Que é uma estética, que eu falei, bem oralizada, mais distinta. Ela é o quê? Experimentação pura? Foi pá, até ficar do jeito que você quer? Ou ele literalmente sai psicografado mesmo? Foda-se, saiu assim. É muito parecido com o que eu falo. É muito parecido com o que eu falo. Assim, só tenho esse cuidado para não parecer transcrição de diálogo, né? Transcrição de oralidade. Não é uma transcrição de oralidade, mas ele tem uma oralidade, uma musicalidade que vem dessa oralidade, né? Então eu escrevo, eu não tenho, assim, eu tenho alguns cuidados, porque eu me caracterizo como um escritor suburbano. Mas eu não sou aquela pessoa que tem aquelas gírias que são muito clichês do subúrbio. Eu não sou essa pessoa. Nada contra, pelo contrário, eu acho maravilhoso. Então eu tenho cuidado, às vezes eu boto uma gíriazinha, eu sei que é típica que, nossa, eu boto aqui, mas eu boto aquilo de uma maneira bem em perspectiva para não parecer que eu tô... Ih, André tá fingindo que é cria, tá fingindo que é da galera. Sabe, eu tenho esses cuidados, assim, né? Esses cuidados estéticos. De resto, eu escrevo, eu procuro o cuidado estético que eu tenho. Eu gosto de... São aquelas coisas que você aprendeu na aula de português. Não repete a palavra aqui. Se for repetir, aí eu repito. Se eu for repetir, eu repito de uma maneira que aquilo traga que tenha um valor, tenha uma importância no texto. O meu cuidado estético é assim, eu leio e penso assim, olha, eu olho, tá divertido, tá interessante. Daqui a pouco eu volto aqui e limpo isso. Eu fiz o meu primeiro livro sobre o Burburinho 1, outro dia eu estava relendo, eu falei, Jesus amado, por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Sempre assim. Mas é aquilo, vem de uma natureza, né? Vem de um... Eu tenho muito assim, eu gosto muito de escritores que são muito cheios de profundidade, são muito dramáticos e densos, assim. Então, os meus escritores preferidos são as profundezas abissais, do subterrâneo do pré-sal. Então, eu tenho muito cuidado para não tentar fingir que eu sou alegre demais só para fugir desse lugar onde que eu gosto. Eu gosto de uma fundura, eu gosto do Loda. E eu vou nesse lugar, mesmo com o meu humor, eu vou nesse lugar, porque é onde eu vou. Eu falo de umas coisas cruéis, eu falo de umas coisas. Mas só que eu sempre falo com as cores que eu uso. São as minhas paletas, né? A minha paleta de cor. Eu uso umas cores mais assim, vamos dizer, solares, para falar de coisas não tão solares. Te respondi, gente? Não sei, não entendi muito bem. Respondeu sim. Só pra ficar bonito. Não saiu. Eu também fingi que entendi a resposta e tá todo mundo feliz, brincadeira. Então, ó, saindo da live. Mas assim... A parede toda cheia de umidade, meu Deus. Eu gosto muito dessa estética, ainda mais quando você trabalha com coisas que, assim, que geralmente são... que a gente fala, não trabalha com isso no romance, por exemplo, né? Que é caixa alta, exclamação. Né? Você tem essa linguagem muito de internet, essa linguagem muito de conversando via WhatsApp, conversando via MSN, que seja antigamente, né? E você incorpora isso muito bem no que você quer no texto, né? Seja para criar um berro interrompendo uma cena, né? Uma pessoa sendo escandalosa falando, né? Eu acho isso maneiro, porque como você falou da música, né? O seu texto, ele é sonoro, de fato, né? A gente consegue ver e consegue interpretar isso com facilidade. Você trabalha muito em cima disso, né? Quando eu estava falando mais da parte estética, também era muito direcionado a isso. Você está indo contra algumas regras, né? Dessa pasteurização da escrita, né? E através dela fazendo a sua voz. E que é uma voz, de fato, muito engraçada, muito crítica.
né? E quem te conhece ao vivo é muito legal, porque você também é uma pessoa naturalmente engraçada, uma pessoa divertida, né? Não precisa ser o palhaço que a galera quer que você seja às vezes, que vai ser uma merda isso, né? Só, o André vai estar aqui, eu quero ficar que é a merda que ele fala, né? Deve ser chato isso às vezes, deve ser insuportável, Não, né? mas também não chega a ser chato, não, que as pessoas também são legais, assim. Só São de vez em quando maneiras? que aparece um post, quando a gente bota pra correr. Geralmente Gostei, 97,4% são maravilhosos. Mas de vez em gostei quando dessa vem uma estatística. esquiumbazinha, né? Sim, De vez em tem quando que vem ter uma um, né? esquiumbazinha. Tem que ter um, né? Tem, a gente aí, como eu também sou totalmente preparado pra isso, xingamentos, Sim, sim. não tem o menor problema. Mas você falou uma coisa da estética, eu falei assim, eu sou ilustrador, né? Eu sou ilustrador. E essa coisa de você falar da linguagem da internet, pra mim, nem penso nisso. Eu penso realmente como ilustração. Eu penso no texto como se fossem as coisas de quadrinho. Eu penso nos textos muito Interessante. nessa coisa da imagem que você olha, que o quadrinho, a coisa, você olha para a palavra, e a palavra, do jeito que ela está escrita, ela te dá uma sensação também. Então, a palavra um pouco maior, uma palavra em uma letra maiúscula, isso tem muito a ver com quadrinho, com essa coisa Bacana, bacana. é, eu sempre penso que a palavra, quando você muda a forma da palavra, você muda muito a sensação como ela é recebida. Certo. Não é só uma questão de código internet, porque eu nem sou muito especialista, porque eu sou uma pessoa do tempo do ábaco. Né? Então, é mais essa coisa do gráfico mesmo. Assim, sabe, as coisas que eu lembro, vejo muitas coisas de revista de Turma da Mônica, por exemplo, que tinha às vezes um quadrinho, cada quadrinho era uma sílaba para demonstrar a perplexidade do Cascão, assim, sabe? Eu penso muito graficamente nesse sentido da ilustração, é mais por aí essa minha estética do que realmente buscar uma coisa para caber na linguagem da internet. Interessante, interessante. E casou bem, né? Que bom, né? Ficou tudo perfeito, Não né? sei, é o que eu sei fazer. Mas eu também sou velho, posso estar falando merda, então não sei. Então, minha referência de internet é isso aqui, porra. Então pode ser que esteja. Minha referência de internet ela nem existia, na verdade. Essa é Sobre. a minha referência. Voltando sobre a escrita, agora passar para Edjan. Edjan, fala um pouquinho sobre o seu processo de escrita também, meu amigo. Bom, antes eu queria chamar a atenção para duas coisas interessantes que o André falou no começo. Eu achei bem legal essa parte do escritor que fica esperando a ideia perfeita para começar a escrever, e aquele outro que tenta imitar muito o seu autor preferido, né? Porque no começo a gente acaba sempre fazendo isso. E tem o terceiro tipo, que quer imitar o autor preferido e aí acaba não escrevendo, esperando uma ideia que se sobrepõe a essa que ele leu, né? Eu acho essa parte bem interessante. Eu conversei com várias pessoas que estavam querendo começar a escrever, meio que já tinham o livro todo na cabeça, mas não conseguiam começar a colocar no papel. Então, assim, é como se você tem, mas não tem, né? É o livro de Schrödinger. Mais ou menos isso. E o meu processo de escrita, o Vitor conhece um pouco. Geralmente eu tenho uma ideia específica, uma situação, geralmente uma situação que junta uma coisa que a gente já conhece no dia a dia, o trem da central, um ônibus lotado, uma Kombi, a sala de espera de um dentista, e eu coloco alguma coisa esquisita acontecendo ali junto. Alguém que está passando mal, só que está passando mal de um jeito que não é de um jeito que a gente espera, ou um animal que entra, as pessoas acham que é um cachorro, mas na verdade não é um cachorro, e aí tem que tirar aquele bicho dali, mais ou menos isso. Mas geralmente meu processo é assim, eu começo com uma coisa esquisita e vou construindo ao redor dele. E geralmente eu não sei como é que vai terminar a história. Por isso que eu tenho um monte de história aí de terror que não está concluída porque eu cheguei num beco sem saída e não foi para lá. A sorte é que não são tantas assim, né? Mas tem algumas coisas prontas para serem polidas aí e colocar para mandar pro Vitor quando ele estiver pedindo alguma coisa. Não, o Edjan, cara, ele tem uma coisa que eu acho muito interessante, ele consegue passar para o papel o que ele é de fato, um grande contador de histórias, né? Tanto que na lei ele fez umas oficinas de terror para crianças, é super divertido ver o medo nos olhos delas, né? Então, sacanagem. É super divertido. Nossa, super divertido ver o medo nos olhos delas, é maravilhoso. Teve uma que se mijou todinha, foi maravilhoso. Se mijou. Que horror. Que horror.
A sorte Ele é só muito tinha falou, maior de idade lá. não apago nunca mais a luz. É. Mas como Mas é que foi? Foi hoje, ótimo. Ele nunca mais foi ao banheiro sozinho, mas ele tá ótimo depois da. até hoje ele se mija. É. Ele vê um livro e ele Mas se bicha, mas tá tudo bem. o Edjan, né, ele é um ótimo contador de história e com essas oficinas também, engraçado, né? Foi mais para adulto, né? A criança não passou lá, né? Foi mais adulto mesmo, adulto adolescente, não foi? Sim, sim. Acho que o mais novo que tinha lá tinha 18 anos, se não me engano. E Tem que o fazer mais. isso sem se O mais mijar, pô. ah, sim. E o mais Ok? velho, Chico? Tem que fazer esse aí se mijar. Ah, Não não faz o de sei. 18 se mijar, o de 5 a 10 se mija rapidinho. Entendeu? Tranquilo. Brincadeiras à parte. Né? O Edjan, assim, sério, ele é um ótimo contador de história e eu pude presenciar nas oficinas, né? Ah, Mas velho. teve uma que pra mim foi maravilhosa, né? Não sei se o tempo é curto, não sei se valeria dar pra contar, que eu acho que o André ia se borrar nessa aí. Que foi aquela, cara, que você contou que a gente fez um festival sobre terror asiático, né? E trouxemos algumas histórias nossas, sem ser histórias daqui mesmo, né? Reais ou não, ninguém sabe. E o Edjan contou uma, meu amigo, caraca, aquela ali arrebentou, cara. É. E olha, ele contou uma ali. E é simples, não é aquela coisa que tu vai ver ninguém viscerado, sabe? Não é nada gore, não. É uma coisa simples, mas é uma coisa tão simples que de fato ela é real? Não é real? Não sei. Né? Então, essa é Você a. podia aproveitar e pedir pro André contar um caso esquisito que ele conheça aqui do subúrbio. Eu Pô, prometo que eu vou maneiro, boa anotar e ideia. pensar em alguma coisa. Eu contar agora? Ah, É, Um caso eu já esquisito. contei uma. Ah, eu já contei, eu tenho uma história que eu já contei. Eu vejo muita coisa, eu já vi muito. Tem uma época da minha vida que eu estava muito paranormal. aham, Teve uma época da minha vida que eu estava muito paranormal. Inclusive no meu livro, o último livro Nunca Foi Sorte, Sempre Foi Macumba, eu conto muita coisa sobrenatural, além de coisas engraçadas, eu conto muitas coisas sobrenaturais que aconteceram comigo, de verdade, todas com testemunhas. E todas com muito legal, todas com testemunha. Porque às vezes você contar uma coisa que não tem testemunha, sim, dá muita margem para dúvida. E nesse Sim, livro é sim. legal que não tivesse margem para dúvida. Então você pode contar, você pode escrever um conto que aqui isso não importa. Mas naquele livro é legal que aquilo fosse real. Mas já vi muita coisa, gente. Aqui o negócio é sério. Mas tem uma história muito legal, só que é muito longa. Que foi da vez que eu peguei um carro em Sepitiba. Um carro em Sepitiba, e que as pessoas começaram a receber santo dentro do carro. Caramba. Porque, olha, foi uma maneiro. coisa muito louca. Foi uma história muito louca. Depois eu vou botar, porque ela é muito longa mesmo. E porque elas estavam procurando o marido de uma delas, porque eu achei que era um Uber normal, não era, era um Uber compartilhado. Foi começando a entrar gente, eu comecei a ficar com medo, eu fiquei apavorado. E eu só sei que no final, a gente tava, isso de noite em Sepitiba, o homem surgiu do nada, do matagal. A gente andando de carro, que ela tava do nada no matagal andando. Uma coisa muito louca. Mas assim, depois eu vou mandar para vocês o link dessa história, porque é muito engraçado e é esquisito, porque ela tem um clima de terror e. Mas já vi muita coisa, gente. A minha família é muito. A minha família é muito bruxa, a minha família é muito esquisita. Mas tem Muito esquisita. algumazinha que você pode contar. Agora eu fiquei curioso. Outra coisa, tá com o livro na mão aí? Pô, cara, não Eu. tô com o livro. Eu? Hoje É, não pra tô com o fazer Não, livro uma aqui você, agora. você. sugestão. Você que é convidado. É, pô, Ô, vai ser André, eu vou Ah, pedir uma. licença e vou anotar essa ideia de Uber compartilhado aí, porque eu achei interessante. Nunca tinha pensado nisso. Eu Mas já eu vou vou, anotar aqui. vou te mandar o link. Ah, tem uma história que é maravilhosa, que a minha bisavó, ela sumiu, acho que a enchente foi numa enchente de 1977, 76, 77, um senhor era muito pequeno, eu não lembro o que aconteceu, minha bisavó sumiu. Minha bisavó sumiu, desapareceu, teve uma grande enchente, ela estava começando a desenvolver demência, né? Eu sei isso que as pessoas contam, né? Ela estava começando a desenvolver demência e ela sumiu, desapareceu. Ah, aquele corre-corre, desespero, as pessoas fazendo promessa para ela aparecer de novo, porque ela era muito independente, que ela era muito ativa, mas ela já estava começando a ficar meio senil, né? Aí todo mundo ficou muito apavorado com o sumiço dela. E um dia, né, saiu um jornal da época, eu não lembro nada disso mesmo, né? Não lembro, eu era muito pequeno. Nasci em 74. Nada dela aparecer, nada dela aparecer. Aí um dia, a minha mãe estava em casa, acordou no meio da noite, levantou, né, levantou, tinha uma cabeceira
na frente dela com um espelho, né, um console que se chamava, não sei se um espelho, levantou e se olhou no reflexo. Aí, no meio, quando ela começou a se olhar, o rosto dela começou a mudar. Apareceu a minha avó, a minha bisavó, no espelho e falou assim: olha, não estou mais aqui. O que vocês vão achar vai ser o meu corpo. Eu estou Eita. num lugar com muita, eu estou com um lugar com muita água, com muita, ela não lembra que ela falou, com muita água, com muita pedra e perto de uma linha, não lembro direito como é que era a descrição do lugar, não me perdi. Aí a minha mãe contou para todo mundo, acharam, ela tinha se afogado perto da lagoa, lá em uma lagoa em São Gonçalo. Caramba. Ou seja, ela foi avisar, ela foi Pô. avisar para minha mãe. Ela foi avisar mas tem várias dessas, tem várias, várias, várias. Avisou. Aí foi assim que foi achado o corpo dela. A minha mãe era a neta favorita dela, né? Então ela foi, se despediu, avisou para minha mãe o que estava acontecendo. E foi assim que ela foi descoberta. Ou seja, não tem nem como ser uma. Porque foi onde ela estava. Ela estava numa lagoa, tinha se afogado. Coisa leve, né? Uma história bem levinha para Não, final do mundo. Ó, mas uma menina mandou aqui, Flavinha, falando que a história do despacho do André numa do Egito é ótima. Ah, maravilhosa, minha macumba no Egito, mas tá bem, muito imensa. Eu fui fazer macumba, você Ah, não sabe como é. Eu fiz macumba na pirâmide, dentro eu da vi as pirâmide. tuas fotos lá que você botou lá. Dentro da pirâmide de Queops. Botei, lógico. Macumbeiro, Tá, uma maior encruzilhada do mundo, o maior cemitério do mundo, eu não vou vou fazer aproveitar, macumba, né? é Não vai ruim. aproveitar nessa oportunidade, né? É ruim. É, essa da bisavó, cara, até lembra do meu bisavô, né? Meu bisavô, quando morreu, né, tava dormindo, ele apareceu no sonho todo de branco, bengalinha dele, bateu com a bengalinha e falou assim, ó, pra mim, ó. Aí, pô, tocou o telefone e falei, ah, mãe, meu bisavô morreu. Pode entender. Aí, porra, não deu outra, ela chegou, ah, teu bisavô realmente morreu. Eu falei, cara. É, É assim, cara, as pessoas mandam mensagens pra gente, ainda mais quando tem uma mandam. mediunidade mais alta, né? Eu acho assim, eu nem encaro como terror, cara. Eu acredito que você também não encara, né? Devido à religião, aos aprendizados, né? Eu vejo como você viu, nessa forma bonita. A sua bisavó chegou pra É neta bonito, favorita dela e mandou uma mensagem pra ela. bonito. Eu É, me cagava é, todo, mas é é bonito. feio, é feio de ver? É feio de ver o resultado final. Mas a história em si acho bonita. É bonito, tem uma poesia nessa catástrofe. Mas tem muito. A minha família é muito ligada nessas coisas assim, sobrenaturais, assim, muito, 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 muito. Muito. Uma Quero saber coisa depois da assim. história do João, preciso saber. Edjan, não é longa a tua história, né? É ou não é? cara, não é muita, não. Você quer arriscar? Quer fechar com isso? A gente pode fechar com isso, porque daqui a pouco vai dar aquela uma horinha que eu falei com o André, a gente pode. Só queria só fazer mais uma pergunta pra ele depois e a gente fecha. O que vocês Cara, acham? vamos fazer o seguinte, para não fugir muito, porque, tipo, pô, hoje a gente tá aqui para ver o nosso convidado. Vamos marcar uma série de lives para contar algumas histórias de terror, igual a gente fez Pode do terror ser. asiático, só que a gente faz com histórias do subúrbio carioca. Ah, vou ouvir, vou ouvir. Minha Eu vida tô achei, perdendo. eu achei bacana. Eu ouvi que você Ó, participasse de uma delas também, pô. Você tem suas histórias também, pô. sim. Aí Ah, quem tenho quiser preguiça. Eu contar, tenho preguiça de ambientada live, gente. aqui, Já tá aqui, já foi um milagre. Então tá beleza. Não vamos essa vai ser forçar, não vamos boa. forçar. Essa vai ser boa. André, pra fechar, como a Vou gente querer ouvir, conversou. vou querer. Pode falar? Não, eu falei que Ele eu vou vai, querer ouvir. Eu quero. vai querer E não ouvir. esquece de mandar o livro, não. Manda sim, manda sim. Vou mandar o do Edjan e vou escolher uns outros dois aqui de conta pra te mandar também. Pra você Tá. que aqui é o carro-chefe da Tá. história terror, né? Terror e policial. Mas pra fechar, Ah, eu gosto de terror. então. A gente falou sobre escrita criativa, a gente falou sobre humor, né? E, como eu falei, eu acompanho assiduamente seu Facebook, sua página, eu gosto de ler, me diverte. Às vezes é uma coisa que, estando um dia chato, um dia ruim, eu leio, pô, dou uma risada, falo, porra, legal, valeu André, tal, pá. E eu vejo que você reclama muito da censura, né, cara? Da censura das próprias pessoas, né? É uma censura meio esquisita, né? É uma censura de pessoas ditas progressistas, né? A censura do conservador a gente tá acostumado. Nasceu para censurar, né? A função social dele é censurar, é perturbar os outros. Mas de pessoas ditas progressistas, né? Eu vi você uma vez falando, ou duas até, né, sobre isso na página, né? Como é que você está encarando essa questão da censura hoje em dia, ainda mais em textos como o seu, que, cara, não tem nada demais, cara, pra ser censurado, porra, sabe? A gente está na guerra das pautas, né? Quem tem a pauta maior
é o mais gostoso, é o mais legal. Então, assim, as pessoas querem ver o tempo inteiro, elas querem o tempo inteiro mostrar o quanto elas estão relevantes socialmente, o quanto elas estão engajadas, o quanto ela pensa no outro, o quanto ela pensa em quanto ela é cuidadosa com o ser humano. Ah, então, por exemplo, se você fala uma coisa boba, ela começa a escavar o teu texto, entortar o teu texto, para aquilo parecer que você está sendo machista, que você está sendo xenofóbico, para dizer que você está sendo. Gente, eu postei uma máscara minha, do meu rosto, era meu rosto, a minha pele, o meu nariz, era a máscara do meu rosto, meu rosto. Uma máscara que o cara fez que tinha o meu rosto impresso. O cara conseguiu me chamar de racista, porque eu usei a minha máscara. Porque eu achei engraçado usar uma máscara. Eu achei ele conseguiu achar um jeito de me chamar de racista por eu usar uma máscara com o meu próprio rosto, com a minha própria cor. Então, ou seja, você não tem nem como argumentar com esse tipo de gente, porque você não tem como entortar o teu raciocínio para caber naquela loucura. Para caber naquela loucura. Ou então as pessoas querem que você. Ai, com tanta gente passando fome, você não pode falar de humor. Ai, com tanta gente passando frio, você não pode dizer que gosta de frio, porque quem gosta de frio está dizendo que gosta de que o pobre morra de frio. Aí você, gente, aí como é que você lida com isso? Como é que você vai escrever uma coisa, por exemplo? Ah, hoje eu comi um bife, estava gostoso. Ai, não fala sobre isso não, porque tem gente que não está podendo comer nem Da sambiqueira. gatilho. Meu Deus. Gente, ema. Cada um com seus problemas. Mas assim, a gente. Porque isso é mentiroso. Isso não é cuidado social. Sim. O cuidado social não vai, não é isso que vai fazer com que a situação do pobre melhore. Não é, eu gostar de frio ou não vai fazer com que o pobre sinta menos frio ou sinta menos calor. Não Não deveria é existir isso, pessoas na cara. rua, né? Essa é a grande Você tem que questão, né? atacar a pobreza, você tem que atacar a pobreza, você tem que parar de. Você tem que lutar para que não tenha mais pessoas na rua. Então, por exemplo, se eu estou falando uma coisa sobre a minha amiga é minha amiga, ela é minha amiga, ela não é minha colega, não é você que está me lendo, que não me conhece. Ela é minha amiga. A relação que eu tenho com ela não é a relação que você pode dizer que todo homem tem que ter com todas as mulheres, porque as mulheres todas as mulheres precisam disso, precisam daquilo. Porque a partir do momento que você fala isso, você está menosprezando, por exemplo, o pensamento dela, que ela tem sobre a minha relação com ela. Então, assim, eu não tenho uma relação unilateral com a minha amiga. Eu falo assim para ela, amiga, pelo amor de Deus, não faz isso. Aí a outra comenta, olha, ela pode fazer o que ela quiser. Gente, é óbvio que ela pode fazer o que ela quiser, mas é óbvio que eu, como amigo, eu tenho o direito, o dever de, dentro do que a gente tem na nossa relação, poder dizer para ela, não faz isso, maluca, porque você vai se ferrar. Isso não, eu dizer isso para ela não quer dizer que eu estou mandando ela não fazer. Eu estou dizendo, mulher, porque faz parte da amizade você ter um mínimo de cuidado com o outro. Então não é ignorando a minha amiga que eu vou estar sendo mais feminista. Eu não tenho que ser feminista ou feminista com a minha amiga, eu tenho que ser amigo dela. A gente tem que ser amigo como nós incluímos, como nós estabelecemos a nossa relação. Então, por exemplo, as pessoas começam a olhar a tua vida e transformar a tua vida como se fosse tudo um manifesto de alguma coisa. E ele comeu aquilo, é capitalista. E ele comeu aquela outra, ele é comunista. E ele não bebeu aquilo. Gente, ele está querendo fazer tá atacando a outra coisa que, sabe, gente, não é assim, é porque as pessoas querem o tempo inteiro. Então não é nem tanto censura, é uma coisa, é um engajamento social que eles aprenderam, que é bonito mostrar quanto que eles são. Olha, você vê, vocês não prestaram atenção, mas aquilo ali que ele falou não foi tão legal. Gente, realmente, com o preço da alcatra do jeito que está, não tem condições. Eu E não tenho fica condições para complicado, isso. né? Porque você fica. As pessoas quando fazem isso, né? Que acabaram aqui usando a terminologia lacração, né? E acaba sendo até uma coisa ruim, né? Porque você acaba municiando essa galera reacionária, né? Você fica dando artilharia para esse pessoal, né? E você vê os Sim, exemplos, né, dessa galera que como você vai conseguir alcançar uma pessoa de uma outra cultura, que viveu uma vida completamente diferente da sua, mas que pode ser uma pessoa boa, ela pode ser uma pessoa que quer lutar pelo direito próximo, mas ela tem lá todos nós temos certos preconceitos devido aos nossos aprendizados culturais, a nossa existência na Terra, onde a gente foi criado. E você, em lógico. vez de tentar mostrar para aquela pessoa que ela está errada de uma forma, olha, não é assim que as coisas funcionam, né? Se você atacar,
você não vai converter essa pessoa, você vai criar um inimigo. Né? Aí quando todas essas pessoas atacadas, não por serem vítimas nesse sentido, mas por ter falado uma besteira, alguém que poderia ter tido um pouco mais de paciência, claro, não são todas. Ninguém é obrigado a explicar porra nenhuma pra ninguém também. Tem que dizer pro professor palestrinha, gente falando merda. Mas quando vem uma criatura que ela é a amálgama de todos os preconceitos, que ela é de todos os preconceitos, e ela aparece numa televisão, cada uma dessas pessoas se sente próximo dela agora. Ah, ele vai lutar pra não ficarem mais me cerceando. Aí dá a merda que dá. Aí a gente vê todos esses popstars que foram eleitos, né? Popstars de YouTube, né? Porrada deles, né? De WhatsApp, de canal. E isso, né? É complicado. Queria até encerrar, né? Não é de uma forma nem agridoce, nem engraçada, é uma forma crítica mesmo, né? Porque realmente eu fico vendo, cara, eu acompanho o seu material, eu vejo, porra, eu falei, caralho, cara, o pessoal tá encrencando por pouca merda. Não, é uma loucura. Assim, outro dia eu tava falando que eu tava achando super. Eu não lembro nem o que foi, uma coisa que minha mãe falei. Uma mãe falei foi, né? Aí o crítico eu tava falando, que bom que ele vai ser punido pelas coisas. Apareceu uma criatura das profundezas também, falando, mas vocês da esquerda apoiam a prostituição. Eu falei, o que, gente? Como é que é isso? É loucura, isso aí nem sabe. É o quê? Eu imaginei me acordando assim, falando assim, e como é que você tá? Gente, que tal uma prostituição hoje? Já pensou em se prostituir? Já pensou, apoiar a prostituição? Ai, que legal, gente, olha, uma coisa nova que eu sei que vocês têm que fazer. Prostituição. Sabe, como é que é isso? É uma coisa... Assim, tudo bem? Vai se prostituir ali um pouquinho. Gente, mãe, será que essa tua artrose aí não é falta de prostituição? Sabe, o que é isso, gente? Tu falou agora. As pessoas comeram aqui. Meu Deus do céu. As pessoas comeram cocô quente e foram pra neve. A minha sogra, cara, se aposentou, né? Eu falei, e aí? Ela é muito ativa, né? Aí eu falei, arrumar uma outra coisinha verde pra tu distrair a cabeça, né? Ela chegou, Vitor, acho que eu vou ser acompanhante. Eu falei, se buscar o público certo, pode ser que consiga. Sempre tem, entendeu? Ela é acompanhante de idoso, seu babaca. Eu falei, então é colega de classe, né? Porque, porra, tu é idosa também, né? Colega de classe. Mas, gente, assim, só pra fechar mesmo agora, quando você falou de... Amor de Deus, não aguento mais. Desculpa, perdão. Tô até encolhendo aqui. Porra, encolhi bem, minha coluna até doeu aqui. Quando falou de prostituição, cara, só pra fechar, o cúmulo do absurdo. Um texto sobre vampiro, terror, trabalhava muito com terror, uma editora colega fez um texto sobre vampiro, e contratou um leitor sensível, né? Que eu trabalho muito com leitura sensível também, por ser assistente social, né? Calha algumas coisas. Não tudo, né? Mas uma coisa calha. Aí a mulher pegou um texto de um cara e fez uma crítica absurda, uma crítica assim, não, que ele fala sobre vampiro e tem estupro. Vamos cortar essa cenas de estupro. Gente, Bram Stoker, quando fez Draco, é basicamente uma referência a sífilis e ao estupro também. Tem essas referências direto na obra dele. Porra, sabe? Que porra de crítica é essa? Que porra de leitor sensível? Se ele sabe do que tá falando, essa pessoa não sabe. Não sabe nem de terror e não sabe nem de crítica, porra. Sabe? Então é isso, né? É esse medo, esse patrulhamento que alimenta essas redes piores ainda que estão se criando. E é isso, gente. É só pra fechar mesmo, não quero abusar do tempo. Só pra fechar sem a menor esperança. Só pra fechar sem a menor esperança. Só pra fechar bem caoticamente. Entendi, maravilhoso. Todo mundo fudido. Se você tem esperança, saiba que ela é o pior dos venenos. Que delícia, gente. Que acabou pra cima aí, agora. Não, falando sério agora, pra fechar. André, faça suas considerações finais aí, meu amigo, foi bem divertido, ri bastante aqui, conversamos bastante sobre vários temas. E foi legal, cara, foi bem legal, como eu esperei que seria. Minhas considerações finais são: muito obrigado pelo convite, muito obrigado por tudo. Estou muito curioso para ler o livro do Amiguinho, de terror suburbano. Estou curioso mesmo. Agora eu quero saber a história lá que ele contou lá, que você ficou impressionado. Muito obrigado a todos vocês. Vão lá na Amazon comprar o meu livro, Nunca Foi Só Sempre Uma Kombi e os Suburburinhos. Comprem o nosso lá, o da incubadora literária também, que está muito bonito aquele material. Eu perguntei outro dia para a Juliana, inclusive, qual o nome da outra pintora da minha
só para saber, eu quero fazer um post sobre isso. E é uma alegria estar aqui, muito obrigado, até a próxima, que seja daqui a uns 3 anos, porque eu tenho preguiça de live. Muito obrigado, André. Muito obrigado pela presença. E DJ, meu amigo, suas considerações finais. Bom, agradecer o pessoal que ficou com a gente aí nessas 4 lives, né, desde ontem. E assim, a gente continua por aqui, pessoal. Logo, logo a gente está voltando para marcar essa live aí de histórias suburbanas, sendo contadas no meio da madrugada, de preferência, né, para dar aquele clima. E vamos ver se a gente chama bastante autor suburbano de terror. Já tem uma lista aqui na cabeça, a gente pode chamar. Tá fechado, você manda. Eu conheci uma menina lá que escreve terror, né? A Vanessa? Ah, a gente chama ela também. Vanessa, provavelmente, Vanessa. Fabiano tava lá também, tinha bastante gente. Aquela galera que tava lá do terror, André, basicamente tava lá, era uma galera bem engajada no terror. Então, gente, bom. É isso aí. Comprem os livros do André, comprem os livros do Edjan, comprem os livros da Luva Editora. Os do Edjan estão na Luva Editora. Isso. O do André tá na Amazon, não é isso, André? Tá. Nome dos livros, André? Suburburinhos. Nunca foi só, sempre foi macumba. Suburburinho 1 e 2, Suburburinho 2, Suburburinho 1, Suburburinho 2. Nunca foi só, sempre foi macumba. Perfeito, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. E até a próxima, que a gente tenha outra sessão, outras lives, que a gente se divirta bastante. Obrigadão, André. Obrigadão, Edjan. Um beijo pra vocês. Obrigado. Parabéns pra vocês pela luta aí. Beijo, até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.